Marca registrada da nossa FM. Sorrisos que nos fazem bem, olhares que fazem melhor ainda. E toda quinta-feira, com produção de Rodrigo Bugarim, aqui na minha, na sua, na nossa FM, a influencer Noemi Coelho nos traz Ética do Amanhã. O verdadeiro podcast agora é Eticast. Boa noite, Noemi Coelho. Boa noite, Dedé. Boa noite. Boa noite, querida Renata. Seja muito bem-vinda ao nosso Eticast. Estamos aqui mais uma vez conversando, né? Estivemos conversando hoje mais cedo no seu programa, vamos falar sobre isso. Mas primeiro deixa eu dar boa noite a todo mundo aqui. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos internautas, aos nossos ouvintes. Que bom que vocês estão aqui. É um prazer estar aqui também de novo, falando para vocês no Ética do Amanhã, o nosso Eticast. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Que bom que você que está aqui ao vivo assistindo e a todos os que forem assistir depois, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou conversar com a Renata Barcelos. Ela é colunista do FaceTubes, ela é apresentadora do programa Pauta Nossa. Hoje eu vou conversar com a Renata Barcelos. Ela é... Só um instantinho, deixa eu ver se fiz alguma coisa errada aqui. Ela é apresentadora do... Eu não sei, não fiz, não. Desculpa se eu fiz. Dedé, se eu fiz alguma coisa errada aqui, perdão, viu? Então, hoje de tarde, eu fui convidada por ela, participei do programa Pauta Nossa, que acontece toda quinta-feira, de 2 às 4. Foi um prazer, uma delícia, um programa maravilhoso. Você vai falar sobre ele depois, mas eu agradeço desde já, né? E ela é autora do Barcelartes, né? É um programa também que ela vai falar sobre, é um programa cultural. Ela é uma professora dedicada, né, uma pessoa que está atuando à beça em prol da cultura de todas as maneiras, e vai falar para a gente, como ela já esteve aqui antes, já falou para a gente, né, do seu trabalho em prol da educação, da cultura, do desenvolvimento humano, e agora ela vai falar desses novos passos que ela está dando, desse novo programa, né, dos canais dela, vai convidar para a gente assistir aos canais dela, né, a ler as colunas delas nos diversos lugares. Bem-vinda, Renata, seja muito bem-vinda ao Eticast. Que bom que você está aqui com a gente. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Noemi, pessoal que está nos assistindo. Uma tarde muito agradável hoje, com temas que há muito tempo eu gostaria de abordar, e coincidiu a tua temática de pesquisa, a inveja, com a questão dos psicopatas e os psicopatas domésticos. Então, assim, ficou muito interessante. E a cantora, a Dilma, com a voz da Alcione, pena que na rádio a gente não pode colocar a interpretação, só música autoral, mas vale a pena pesquisar, que vocês vão gostar. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou conseguindo te ouvir pelo tablet, aí eu botei no celular, porque o computador deu pane desde aquela hora, o tablet funciona, eu estava com o tablet naquela hora no Pauta Nossa, mas não está saindo som, ele está no máximo e o som não está saindo, eu não sei por quê. Daqui. Eu estou te ouvindo. Está ouvindo bem? Você está muito baixinho, muito baixinho. E aí, o Pauta Nossa a gente iniciou no período da pandemia, é um programa que emplacou, eu gosto muito, isso para mim é uma capacitação poder ouvi-los, né? Você, as outras convidadas, sempre com temáticas
diferenciadas. É um trabalho enorme que nós temos, a Noemi sabe, de a gente ficar segunda a segunda em busca de convidado, aí marca, desmarca por causa dos contratempos que as pessoas têm. Então, assim, é cansativo, mas é prazeroso, com certeza satisfatório. Isso é uma enorme capacitação, isso se reverte para a sala de aula, isso é óbvio. Bacelartes, amanhã vamos ter uma edição, como eu disse lá no Pauta Nossa. Ontem o Por Aqui chegou, Por Aqui Mundurucuru, da etnia Mundurucuru, já conheço já há alguns anos, ele já participou diversas vezes lá do Pauta Nossa e do Bacelartes, do Facetubes também, que é onde eu escrevo com entrevistas. Do meu livro tem um capítulo só com a entrevista dele, aí onde eu fui entregar o livro, porque desde o ano passado eu estava devendo o livro a ele. Ele já esteve ao Rio numa capacitação, mas com questão de agenda eu não consegui encontrá-lo. Mas ontem eu fui ao aeroporto e assim, sentar e ouvir o Por Aqui é uma aula. Eu queria um caderno e uma caneta para eu escrevendo. E a cabeça não para, né? Aí, no meio lá da história, eu interrompi e falei, você vai dar uma entrevista para mim por escrito com essa pauta do sagrado e do divino. Eu gosto dessa questão da religião, respeito todas, mas é algo que me instiga e eu tenho uma visão muito, assim, crítica sobre as religiões e acaba que comungamos a mesma percepção. Aí pedi para ele escrever para sair no Facetubes. Eu estou com uma na pauta, quem quiser assistir, é sobre educação alimentar. Semana passada foi a nutróloga, a Camila, e aí ao longo da entrevista eu fiquei pensando na nossa realidade, na realidade dos alunos, das pessoas às nossas voltas, né? Com a questão da educação alimentar dos filhos, às vezes até os próprios familiares, e aí ninguém faz o que as nossas mães faziam, um suquinho passado lá no pano, que às vezes era até numa fralda nova, né? De uso só para coar o suco, enfim, comida mais saudável, e hoje é o abuso do processado cada vez mais, e aí aquilo me inspirou, escrevi e a chamei para participar também da entrevista escrita, fiz umas perguntas, aí fui entremeando com a minha parte, aí fui buscar dados estatísticos sobre a questão da educação alimentar, como anda no mundo, a questão da obesidade, que é um problema sério. Essa temática está sendo cogitada também para ser tema do Enem, é um problema cada vez maior no mundo inteiro, e aí eu levei para a sala de aula e para conscientizar mesmo as pessoas. O que a gente está fazendo? A vida anda tão louca, atribulada, que às vezes a gente não almoça, não janta, e a gente vai comendo o que passa pela frente, é um sanduíche, é um suco muito processado, muitas vezes abusa da bebida alcoólica, eu bebo socialmente, mas a gente procura também não abusar, e a idade vai chegando também, a gente também não vai podendo mais, né, ter certas questões, tem que se policiar, com certeza, com o uso também de tudo. Mas o Bacelartes, então, vem amanhã, 10h40 da manhã, com o Por Aqui, ele vai estar lá na biblioteca da escola, e aí eu vou fazer uma transmissão ao vivo com um bate-papo dele com a garotada, né, que é diferente quando está, né, na rádio, ou então só quando estão convidados os pesquisadores lá no Bacelartes também, no Pauta Nossa, vai ser mais para a garotada com uma linguagem mais acessível, né, e ele fazendo questionamentos, enfim, ele já tem uma prática também com a garotada a partir disso. Vai ficar gravado? Vai ficar gravado, a gente vai poder assistir depois? Vai ficar gravado? Vai ser gravado? Sim, eu programei o StreamYard, que eu faço pelo canal também, e aí fica gravado para depois a gente poder... Como ele vai fazer essa pauta, uma das, né, o sagrado e o divino, bem interessante, ele vai falar sobre a figura do pajé, que é algo assim que foi surgindo no café que a gente estava tomando à tarde, ontem, na hora que ele desembarcou, e algo que, assim, nós, né, temos uma formação muito equivocada, e ele começou a dizer que não é toda etnia que tem a figura do pajé, do cacique, e como é que lidam, e como é que é essa questão do divino e do profano. Eu falei, poxa, há tanto tempo que eu lido, né, entrevisto tantos de vocês de diversas etnias, nunca surgiu
essa pauta, enfim, essa temática no Bacelartes, no Pauta Nossa, e aqui, bem informalmente, surge, eu mesma não sabia disso, uma falha na educação, todos acharmos que em toda etnia vai ter pajé, vai ter cacique, e aí foi dando uma aula, eu falei, eu quero que você esclareça isso lá, e escreva para mim também, para a gente fazer no escrito, que são públicos diferenciados, então quanto mais a gente atingir mais público, melhor é para levar o esclarecimento. Mas que bom, parabéns por esse tema maravilhoso, parabéns por isso, né? Que bom que você tem essas formas todas de falar, né? Que legal. Então, você tem o Bacelartes, você tem o Pauta Nossa, e você tem o FaceTubes, então você tem a mídia escrita, você tem o streaming, né, que te dá a possibilidade de você fazer na hora e depois também. Você não está me ouvindo bem, né? Não está me ouvindo. Não está me ouvindo. Não está me ouvindo bem. Não está ouvindo. E agora, então? Não está ouvindo. Você não está me ouvindo. Eu vou fazer uma coisa. Eu agora aqui não estou com os fones de ouvido. Oi, Noemi. Eu estou com o celular e aí eu estou te acompanhando por aqui. Pode deixar. Eu estou ouvindo pelo celular. Então, é porque eu estava... Por isso que eu estou fechando o fone. Ah, tá. E aí eu acompanho por aqui. Mas aí, com a possibilidade que foi surgindo da escrita, eu vou aí também, alguns lugares é mais entrevista, como é mês de abril, eu fui homenageada na Câmara dos Vereadores em São Paulo, agora mais ou menos um mês, um pouco menos de um mês, aí conheci uma indígena, Jaqueline Cauá, e agora eu esqueci a etnia dela, perdão, mas saiu uma entrevista no jornal Terra da Gente, é só entrar na página do FaceTube, Jornal Terra da Gente, lá é só entrevista. Aí aproveitei que eu a conheci, tinha que redigir mesmo a entrevista do mês, né? E mês comemorativo de abril dos povos originários, aí coincidiu de eu encontrá-la, e agora por aqui, vir ao Rio, e a escola também. Hoje à tarde eu fiquei pensando no que você comentou lá, e a gente ficou debatendo da questão da inveja na escola, entre os alunos, da questão do você acaba tolhindo as pessoas, né, o processo criativo e tudo mais. E aí fiquei pensando na realidade da gente, tá em época de apresentação de trabalhos, eu não abro mão das leituras, e eles estão na primeira fase do modernismo, então vimos as vanguardas, a Semana de Arte Moderna, levei as músicas do tropicalismo para eles trabalharem, conhecerem essa garotada, não tem essa cultura musical, né, de bossa nova, muitas vezes, né, também falando de uma forma geral. Quando eu levei o pneumotórax do Bandeira, eu levei o Pulso do Titãs, e eles não conheciam Titãs, eu me sentia assim, o dinossauro, eu falei, gente, eu tô velha, porque a garotada não conhece Titãs, para mim era tão assim, né? E aí, para fazer aquela correlação, enfim, toda, né? E a gente está sempre procurando, eu e a Patrícia, que é a gente de leitura lá da biblioteca, fazendo a parceria, trabalhando junto, de pensarmos algo que propicie essa criatividade, como você estava mencionando. E a gente vê muitas vezes que tem uma garotada que vai, que inventa, né, que traz algo de novo, mas a maioria fica, né, naquele quadradinho. Às vezes a gente tenta diversificar os livros para quanto mais diversidade, melhor, para eles terem conhecimento. Eles estão apresentando mas eles ouvirem o livro do outro, enfim, até para instigar a leitura. E aí, quando sai, de repente, né, na mesma turma, 3 duplas com Macunaíma, por exemplo, ou Manuel Bandeira de Bolso, que seja, e a gente vai vendo que os trabalhos não são os mesmos, porque cada um vai trazer um ponto novo, uma abordagem nova. Teoricamente, Bandeira, né, é Bandeira, óbvio, mas cada um vai trazendo aspectos, selecionam, recortam questões de vestibulares diferenciadas,
Aí foi o tchan do trabalho, foi o que eu inseri, assim, da leitura do Macunaíma, do Triste Fim de Policarpo, da Clara dos Anjos, fazer uma correlação com filmes, com documentários da atualidade, e aí eles conseguiram fazer isso, então, assim, até enriquece a gente mesmo, porque de repente a gente não conhece aquele filme, aquele documentário, e eles é que têm essas sacadas, porque eles estão assistindo e vão estabelecer essas correlações. E aí sempre procurando trazer algo de inovador para que eles possam, né, demonstrar criatividade. No tropicalismo, eu pedi para eles analisarem, então, e a questão como que a música do Chico passa, né, Cálice, então uma leitura superficial, e o que seria a leitura profunda, né, que jamais passaria. E aí de todas as músicas eu pedi para fazendo, né, ora uma leitura superficial, depois a leitura profunda, e selecionarem um fragmento ali da música e reescreverem, trazendo para a realidade. Poxa, teve assim releituras, devia ter trazido da escola, eu nem tive esse insight, eu estou imersa em tanta prova, que saíram assim produções interessantes trazendo para a área da tecnologia, do TikTok, teve uma então muito interessante, muito instigante. Então a gente vai vendo como que, quando querem, né, e a gente ativa a criatividade, flui a questão, né? Acontece, eles são capazes de produzir, a gente não pode subestimar a inteligência deles dali de modo algum. Não, de jeito nenhum. Eles conseguem. Se nós dessemos chance, a gente veria que potencial... Não, estou ouvindo. Eu botei agora aqui, vou ouvir. Então, se nós dessemos chance, né, se a gente não tivesse essa cultura de inveja, né, de nivelamento por baixo, que é a nossa cultura, é essa mesmo, né? A gente veria que potencial criativo que a gente tem, que é o que aparece, por exemplo, no exemplo que é dado, né, que é o exemplo das festas populares. Ah, que legal, obrigada. O exemplo das festas populares, Renata, que é quando a gente solta a nossa criatividade, né? Em conjunto, não? Então, enquanto você... Poxa, que pena, né? Deixa eu ver o áudio. Se eu tenho alguma coisa que eu possa fazer aqui. Pode falando que eu estou acompanhando aqui no celular, no fone não foi, não. Pois é, o áudio está aparecendo bem para mim aqui. Mas, enfim, aquilo que eu já falei para você, né, que é a possibilidade que o brasileiro tem de expressar essa criatividade toda que sai nas festas populares, onde a gente se une, né, o povo trabalha junto, sem inveja, em uníssono, né? Cada um confiando que o outro vai fazer o melhor, quer dizer, exatamente o contrário da inveja. Eu faço o meu melhor, confiando que o outro vai fazer o seu melhor. Isso em festa popular, tipo escola de samba, né? Em que você vai ter que apresentar alguma coisa. E cada um de nós faz o melhor, confiando que o outro vai fazer melhor, e a criatividade das pessoas. Ai, Renata, é um negócio assim impressionante, a criatividade que a gente demonstra quando a gente tem que fazer uma coisa maravilhosa, como o desfile das escolas de samba. De onde que se tiram aquelas ideias extraordinárias? Cada ano aparecem mais ideias incríveis, coisas novas e de ponta. Nos desfiles das escolas de samba, eles lançam, eles descobrem, eles inventam coisas de ponta, de alta tecnologia, de ponta mesmo, sabe? Assim, de tecnologia extremamente avançada. Esse ano eu acompanhei o desfile das escolas de samba porque eu estava com uma moça belga aqui e ela estava contando, e eu explicando para ela, né? Ela não sabia falar português e a gente não transmite em inglês, então eu estava explicando para ela.
e teve uma hora que eles estavam falando que eles tinham feito alumínio líquido, e aquela, assim, era uma tecnologia altamente avançada, que não é normal você colocar em lugar nenhum, né? Não como... É uma coisa assim de fábrica, de indústria, não é para você colocar em público. Então, era uma tecnologia de ponta que a gente pega e desenvolve, usa para fazer as coisas. Então, a gente tem a criatividade, se a gente deixar, ela flui. E a gente, sabe, nosso povo tem essa habilidade. Essa habilidade, ela fica restrita, ela fica contida, né? Reprimida, por causa da ameaça que é se você se destacar fora do padrão. A gente pode se destacar na festa, criando no desfile das escolas de samba, pode, mas vai fazer uma coisa criativa fora do padrão, o preço que você paga é muito alto. Porque, né, lá atrás era muito alto, o preço que você pagava para se destacar era muito alto, você podia morrer, né? Você podia ir para a fogueira. Então, isso, infelizmente, ficou gravado no nosso subconsciente. Então, desculpa, eu me empolguei. É você que tem que falar, não sou eu, não, perdão. Mas que bom que você leva isso para tudo que você pensa para os alunos, né, Renata? Você ouve alguém falar alguma coisa, você pensa como é que você vai levar para os alunos, né? Você sabe que aquela hora não me ocorreu uma reflexão que eu estou pensando agora. A gente que trabalha com um trabalho acadêmico, enfim, e mestrado, doutorado, né? Pós-doc, fazendo pesquisa constante, e muitas vezes o orientador que vai ter, vamos dizer assim, sofre do problema da inveja e tolhe o trabalho do orientando. Eu não sei até que ponto, assim, você tem experiência com isso, de ouvir pessoas, né, relatando situações, não só do orientador se apropriar da sua pesquisa, mas, assim, quando ele vê que você está indo para além, muito além daquilo, né, pensando algo totalmente novo, criando algo, de fato, o processo criativo, né, e inovador, aquilo incomoda porque vai desestabilizá-lo, né? A pesquisa dele não era inovadora, ele já tem um nome no mercado, mas ele sabe que aquilo dali vai, né, aquilo toca nele porque você vai aparecer. Está por trás dele, mas você vai ficar à frente, né? Nesse sentido de ter algo inovador. Não sei se você está me entendendo. E a gente vê isso cada vez mais, né? De uma forma cada vez mais acentuada por aí, né? Nas diferentes esferas. Eu acho que posso falar isso porque você vai entender. A academia é o mundo da produção teórica em geral, tá? Fogueira das vaidades. É uma fogueira das vaidades, cara. Não era para ser. Ali não era para ser, né? Era para compartilhar. Era exatamente para compartilhar, mas é uma fogueira das vaidades. Isso é impressionante. E é, assim, infelizmente, cara, é uma pena. Eu não sei como é que é em outros países, mas aqui no Brasil, a tentativa de enquadrar. Eu lembro quando eu fui escrever, e eu fui fazer pesquisas, que eu vi os títulos das teses, e eu fui, enfim, me integrar, né, no mundo das... Caralho, nossa senhora! A ideia de você escrever, né, dentro dos padrões da academia, a academia no Brasil, não posso falar de outro lugar. Fora. Aqui, o que a gente tem de restrição, né, para você se enquadrar dentro daqueles padrões, devia ser o contrário. A academia é o lugar onde você tem que produzir o diferente, o novo, é onde você tem que abrir caminho, né? Pelo menos é isso que a gente imagina que seja. E eu acho que lá fora é assim que é. Né? Grandes universidades internacionais, você ouve que é ali que eles
criam as grandes novidades, as descobertas, elas partem dali, ou tem uma mãozinha lá de Harvard, de Yale, de Oxford. Cara, Oxford é um negócio assim, muito legal. Você sente a cultura, é uma coisa, parece até que pega, o Paulo estava falando da energia, né? A gente anda no lugar, a cultura pega, Coimbra, você anda no lugar, parece que aquela quantidade de anos de leitura, aquilo te contagia, os neurônios começam a funcionar mais rápido, só que você está ali. É verdade. Não funciona dessa forma. Aqui, infelizmente, a gente não tem. Né? E olha, cara, é uma coisa também que eu acho, na minha opinião, eu acho que isso também tem a ver com história. De que aqui a gente teve proibição no Brasil, a gente teve proibição de fazer livro, de ter livro, de imprimir livros, até a chegada de Dom João. A nossa primeira universidade foi em 1902, se não me engano, que a gente abriu a primeira universidade brasileira. E, isso é coisa cultural, porque Coimbra é 1291, por aí, antes de no Brasil já tinha universidade. Já tinha. E uma porção de gente do Brasil foi estudar em Coimbra. Né? Os filhos dos senhores de engenho, uma porção de gente foi estudar em Coimbra. Então, por que não teve aqui? A questão é cultural, é aqui com a gente. Né? Essa limitação cultural é nossa, é uma outra coisa. Eu trago isso, eu uso isso como um exemplo para você ver que sabe, mesmo que a gente, o filho do senhor de engenho foi estudar lá fora, foi estudar em Coimbra, aprendeu tudo, veio para cá cheio de conhecimento, mas não houve, mesmo com todo o conhecimento, não houve possibilidade de abrir uma academia aqui, de se criar uma universidade aqui. Por quê? Né? Por que só em 1902 a gente... Por que essa restrição? Por que essa limitação? Porque a gente teve essa formação, esse medo do conhecimento, o medo do pensamento. Isso a gente teve, foi na nossa formação aqui. Infelizmente, né? A gente teve o medo do pensamento, né? A gente não aprende com o erro, a gente não aprende com a geração anterior. Renata, observa, você é uma educadora, observa, a gente não aprende, a gente não tira as coisas sabe, não pega, você não traz aquilo. É uma coisa que lá fora, você sabe, você já viu, lá fora ninguém sai, ninguém desconsidera o que foi feito anteriormente. Aquilo que foi vivido, o que as gerações anteriores viveram, o que aconteceu na guerra... É preservado. Meu Deus, se você desconsiderar isso, nossa Senhora, impossível você desconsiderar o que foi feito. Infelizmente, a gente repete aqui, a gente desconsidera o tempo todo. Isso é cultural, é nosso, sabe? Assim, não é a culpa de um, culpa de outro. Isso é uma história de séculos de repetição, de não... A gente faz... Um outro exemplo, todo carnaval a gente tem uns exemplos de criatividade que eu acho assim... Sim, com certeza. E falo, meu Deus, quem foi que teve essa ideia? De onde eles tiraram isso? Como é que eles pensaram esse negócio? Cara, acaba o carnaval, puf! Sabe que desaparece? Aquelas ideias extraordinárias, aquelas tecnologias de ponta, aquelas coisas, uns negócios mirabolantes, umas coisas assim, quilométricas, metros e metros de altura, desaparece aquilo. Some. É uma coisa inexplicável. Eu passei anos tentando entender isso, Renata. Anos. Como é que pode? Como é que pode? A gente não aprende. Sabe aquela coisa da pessoa que... A gente não aprende. Por que a gente não aprende? Por que continua fazendo a mesma coisa? Aí você mencionou uma questão, essa do carnaval, também acho assim, e as escolas deveriam explorar mais essa produção toda do carnaval do samba,
E eu sempre falo para os garotos, às vezes as pessoas ali que criam, que compõem aqueles enredos, são pessoas com baixíssima escolaridade, mas que eles são pesquisadores natos. E saem essas produções belíssimas, né? Que, de repente, um doutor lá, catedrático, né? Não ia ter essas sacadas. Como que os caras têm? Então, eu sempre estou mostrando para eles do que a gente é capaz e que o estudo é fundamental, né? Porque eu cheguei no pós-doc que eu nunca mais vou estudar na vida. Se eu não estudasse, eu não estaria fazendo questões novas com eles a cada, né? a cada ano letivo e abordagem daquele tema. E aí eu sempre vou mostrando isso, que até por causa da redação Enem, tem que ler. Como que você vai produzir um texto, né? Mapear diversas competências, 5 ali, ter informação na competência 2, transitar por argumentos diferenciados, que é a competência 3, se eu não tenho um leque de leituras. E sempre que puder, traga a literatura para o seu texto. Aí o que eu fico, né? Toda semana eu fico atenta às matérias, e por mais que fale de economia, os caras têm uma sacada de citar ali um texto literário, e aí eu levo para a sala de aula, tá vendo? Está tratando disso, mas está trazendo a literatura, seja brasileira, seja universal, está tratando. Ele é capaz de fazer isso porque ele tem leitura. E ele tem capacidade de fazer essas conexões, correlações. Então, isso é fundamental a gente fazer em sala de aula. Quando a gente pensa em literatura, isso que você mencionou, né? Que a gente fica bebendo, e sempre o outro que é melhor. O brasileiro sofre desse mal, não adianta, né? Enquanto não se conscientizar, também acredito que não vai avançar. Que é o outro que é melhor, e nós somos, né, menores do que qualquer um. E aí acontece isso de uma forma muito assim, emblemática no romantismo, que tem toda aquela luta, tem a independência do Brasil, depois vem Castro Alves com a Princesa Isabel, consegue a abolição, mas o avanço na área cultural, na área das literaturas, a gente não consegue. A gente vai ter lá na primeira fase do romantismo um ensaio com Gonçalves Dias, né, falando Minha Terra tem Palmeiras, onde canto sabiá. Vamos ter José de Alencar trazendo, né, a questão do indígena, Guarani, Iracema, mas isso não emplaca. E aí aquilo paralisa, parece que paralisa, né, literalmente a literatura. A gente volta mais do que nunca a beber da fonte do ultra-tradicional, aí vai para o parnasianismo, né, que é aquele poema difícil de ser lido, altamente metrificado e com palavras rebuscadas. Vamos para o simbolismo, e aí nesse interim aparece quem? O Augusto dos Anjos, e já começa a aparecer Monteiro Lobato, Lima Barreto, que vão dentro até da prosa, quebrando, né, expectativas, enquanto hoje é o de Andrade, Mário, o pessoal que ficou à frente da Semana de Arte Moderna, está ainda bebendo lá da fonte, está lá na Europa, né, convivendo com todas aquelas vanguardas e os seus representantes. Na verdade, o Augusto dos Anjos com Lima Barreto, com o Monteiro Lobato, que já começa a produzir a inovação, né, aqui no Brasil. Então, assim, a gente não entende isso. Não, a gente não entende uma porção de coisa. Deixa eu te pedir um favorzinho, minutinho para o Dedé no estúdio chamar o estúdio para o Dedé fazer a fala do estúdio. Um minutinho só. Nada, vai lá. O estúdio tem que falar. Dedé, você está aí, Dedé? O melhor da programação Nossa FM. Estamos apresentando Ética do Amanhã. O verdadeiro podcast agora é Eticast, com produção de Rodrigo Bugarim, a Noemi Coelho, a Lispector da TV, digamos assim. Dá risada, né? Nos apresenta Ética do Amanhã. A transmissão é simultânea para todo o Brasil, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, incluindo pelo Twitch, outra plataforma, também em toda a Europa, Inglaterra, Irlanda, Doha, Catar, Espanha, Itália e Alemanha. Na África, continente africano, estamos em Benguele, Senegal, Congo e... Está faltando uma cidade, depois eu lembro. Senegal, Congo, Benguele e Angola. Faltou Angola. Angola, legal.
nossafm.net é o site, e no YouTube você pode clicar, fazer a sua inscrição, dar um like de positivo e acionar o sininho Nossa FM Web. Também pelo Facebook e também pelo Twitch e pelo Twitter, que agora é X, chama-se X. Muito obrigado, Noemi Coelho. E a professora, escritora Barcelo Artes, é o nome da entidade, não o seu, né? Renata. É uma brincadeira com o meu sobrenome. Ah, tá. Renata Barcelos. Que eu peguei o radical e botei Artes no final, ficou Barcelartes. Qual é a rádio? Pode falar o nome da rádio. Aqui não tem nhenhenhê, não. Pode falar o nome da rádio no qual você faz o programa. Eu faço Pauta Nossa na Mundial News, RJ. Podem assistir lá, acessar www.mundialnewsrj. Quem sabe eles deixam a gente transmitir Pauta também, Nossa. né? Aí é com você. Se deixar, a gente transmite mesmo. De manhã ou à tarde. Continue, então, ouvindo e assistindo Renata Barcelos e Noemi Coelho no Ética do Amanhã. Olha só que convite legal, retransmitir. Tomara que Obrigada. Tomara que dê. Oba. Obrigada. Então, você estava falando da evolução da literatura, mas não foi só a evolução da literatura que foi e voltou. Toda a nossa evolução, Renata, tudo, a gente foi e voltou. A gente nunca foi, sabe? A gente com certeza. Mesmo. A gente foi e voltou em toda parte. A gente foi e voltou na economia, né? Começamos no açúcar, né? Aí voltou. Aí foi para o café, aí voltou. Sabe, não pegou nenhuma das possibilidades. O maior produtor de açúcar não do mundo. Não emplacou, literalmente, Aí não pega isso e desenvolve uma estrutura. Né? A gente teve, no Brasil, 40% de todos os escravos africanos, né, de todos os africanos, de todos os tempos, 40% veio para o Brasil. A gente criou uma segunda África que era gente, a dar com pau, era gente para trabalhar, para fazer tudo. A gente tinha gente para fazer tudo que fosse necessário. A gente tinha gente para produzir, para construir, produzir na agricultura, para construir. A gente tinha gente para botar o país para cima, para frente. Mas por alguma razão, a gente não conseguiu fazer o país efetivamente deslanchar, nem trazendo a corte portuguesa para cá. Nenhum país da América, do continente americano inteiro, não fez nenhum isso. país teve uma corte, um rei, uma corte. Não teve. Ninguém teve, né? Um rei, uma corte inteira. A gente não conseguiu deslanchar, nem tendo um rei, nem tendo um imperador, 2 imperadores. Sabe? É uma estrutura é uma estrutura espiritual que foi... A estrutura espiritual da gente, ela foi mal, né? Mal moldada, não vou dizer que mal moldada é muito violenta, né? Mas ela foi muito mal estruturada. Corrupção, propina, né? Essa coisa do... eu não tenho nada contra a religião católica, eu tenho especificamente contra a Santa Inquisição, que foi uma barbaridade. Especificamente esta questão foi uma barbaridade. E ela era uma coisa bárbara mesmo. As pessoas realmente iam para fogueira. Nós tivemos mais de 1.600 e tantos brasileiros foram queimados em autos de fé. Isso fica na memória. É que nem os 10 milhões de indígenas que foram destruídos. Isso fica na memória do povo, né? Os africanos torturados e escravizados. Isso fica na memória, sabe? Aquela coisa assim, né? No subconsciente coletivo, isso está lá, essa dor está lá. E enquanto a gente não fizer alguma coisa... Aí você me fez pensar, assim, respeito todas as religiões, sempre deixo isso claro em sala de aula,
mas independente da nossa crença, a gente tem que estar de fora enquanto pesquisador. A gente não observa, né, o objeto direto, não vai analisar. Eu sempre falo para eles que eles vão entender melhor a minha fala na prática quando eles entrarem na graduação e começarem a fazer pesquisa. Pode parecer muito abstrato agora para eles, né? Mas, assim, se a gente pensa, desde esse início, né, da invasão, foi a igreja, né? Portugal se utiliza da igreja para dominar a questão aqui, né? Para manipular. Então, eu sempre vejo assim. Os jesuítas. E aí, para mim, sempre a igreja, e aí, sobretudo na nossa realidade, vem para manipular. Então, a questão já nasce, né? Já desviada. Deixa eu esclarecer uma coisa. Eu sou católica. Não, eu também sou de formação, mas eu sou convertida. Eu sou católica convertida. Quanto então, mais eu leio, eu fico apavorada. Então, assim, né? E aí, o que acontece? Já começa aí. E aí, quando você diz que a gente, né? Eu estava pensando nessa data emblemática desta semana e deste mês, que é a questão da ditadura, de 64, né? Várias instituições fazendo eventos e tudo mais. E a gente está sofrendo o quê? O cancelamento na cultura dos escritores, né? Do Ailton de Souza, esqueci o nome do outro. Censura, né? Então, a censura, né? Monteiro Lobato, que há uns 10 anos atrás começou a ser censurado. Eu faço questão que meus alunos leiam Presidente Negro, e eles estão apresentando, quer dizer, o cara foi visionário, ele já pensou um presidente assumindo a América. Quando que isso acontece? Né? Quase século depois, com Obama. Então, ele já cria, mesmo na ficção, né? Lá no início de 1900, se eu não me engano, a obra é de 1916, se eu não me falha a memória, mas o Monteiro Lobato já começa a pensar isso, né? Lima Barreto, com Clara dos Anjos, trazendo a questão racial. O próprio nome do livro, né, Presidente Negro, teve que mudar, era Choque Racial, se eu não estou enganada, inicialmente, aí era um nome muito chocoso, ele precisou mudar. Então, assim, essas questões da democracia, né, da ditadura, a gente está vivendo de novo de uma outra forma. E aí, quando vem o cancelamento cultural, as escolas, os estados dizendo não, as obras literárias e tudo mais, o que é isso que a gente está vivendo, né? Que mundo é esse? Então, que a gente é cancelado se a gente disser algo aqui, daqui a pouco o programa é tirado do ar. Né? Ou então eu escrevo algo lá nas minhas redes sociais, dependendo do que eu diga, eu também sou cancelada. Então, a palavra cancelamento agora surgiu um novo sentido, é um neologismo semântico, porque a palavra hoje, embora já exista cancelamento, mas a gente pensava em cancelamento de pagamento, né, de algo assim, e a gente reportou e trouxe, expandiu o entendimento semântico, né, do sentido da palavra para essa área cultural que não se tinha, né, na época que surgiu o movimento todo quanto Monteiro Lobato, há uns 10 anos mais ou menos atrás, a gente não tinha essa expressão, o uso dessa expressão, né, cancelamento cultural. E agora veio com tudo, né? Pensar os direitos humanos, que foi ano passado, foi ano comemorativo de pensarmos, né, todo o movimento em prol dos direitos humanos, e do ano passado para cá, como que eu tenho visto, até na área da literatura, eventos assim, literatura e direitos humanos, é uma nova vertente que está surgindo, aí fui ler pesquisas, estão surgindo pesquisas nesta área também, de ver a literatura e como que os personagens, enfim, e transita ali os direitos humanos. É bem interessante essa vertente. E é possível também no Enem. Como que a religião tem sido usada como ferramenta de manipulação? Aí vem a questão lá da igreja, né? No início aqui da invasão. E isso cada vez mais está latente na nossa cultura, né? Independente da religião que se siga aqui, que se respeita a todas, mas a gente sabe que existem charlatões por aí que se utilizam do nome, né, da religião para impor, né, e manipular ali aquela comunidade à sua volta, né? Isso, desde que o mundo é mundo, isso existe, não é isso? É um instrumento de poder, né? Eles vieram aqui catequizar os índios, os índios morriam aos milhares, né? Porque a catequização era para forçar os índios a seguirem padrões europeus, né? Então os índios, coitados, morriam aos milhares por causa dessa
Redução. Os índios ficavam nas reduções. Redução, o nome é perfeito, cara. Redução. Aquelas casas onde os índios ficavam para vestir a roupa europeia, comer a comida europeia. Graças a Deus, eles não conseguiram fazer isso com todos os índios, porque senão o índio que salvou a vida do português aqui, porque o índio que ensinou o português a vestir roupas próprias para o clima, comer as comidas adequadas ao lugar onde eles estavam, né? E assim, e hoje, tirando, né, de lá para cá, hoje o que a gente tem são essas religiões em que você é o pastor, né? Você se forma e você é o pastor da sua igreja e você é o condutor do seu rebanho. Isso é um exercício de poder perigosíssimo. E o pior, o Noemi, que eu estava conversando, e isso é um movimento que está influenciando até as diferentes etnias indígenas. Então, há comunidades, etnias, que algum parente ali, eu sou agora o pajé, eu sou o cacique, recebi uma orientação divina lá, sagrada, divina, bom, dentro do entendimento deles, né, que cada etnia tem um entendimento muito diferente, o processo de formação e a cultura é muito diferenciada, a gente tende a achar que é tudo a mesma questão e não é, só mesmo tendo contato com eles, que também está se utilizando disso. Eu tive orientação, e daí, né? Até que ponto isso é verdade, né? A gente já vai entrar aqui num papo meio filosófico, né? O que é verdade, enfim. Isso nunca acontecia antes, né? Não, e isso é um movimento que tem se apresentado. Indígena. Isso é influência da cultura branca. Da cultura, isso aí. Não tem isso. Não é uma coisa que existe na cultura indígena. Eles não têm essa coisa. Gente. Então, é algo que aí isso também tem sido considerado um tema possível, né? A questão da religião como imposição, né? E de manipulação social. Isso é algo grave. E a gente vê isso pelo mundo afora, né? Só Brasil, né? Nas diferentes culturas, de diversas formas. Poxa, mas os indígenas... Eles são sempre os mais despreparados para lidar com essas maluquices brancas, né? Do homem branco, coitado. Infelizmente. E lembrando que amanhã o Ailton Krenak assume lá na ABL. Acho que foi um grande, assim, ganho. Eu acho que ele vai dar, assim, um novo rumo, ares mesmo para a academia, trazendo, né, levando os nossos acadêmicos, sobretudo os mais tradicionais, não só assim, quem entrou agora, que já tem uma outra visão de mundo, né? Os mais recentes, mas o pessoal mais tradicional, que está há mais tempo lá, de ter conhecimento, contato. Eu acho que isso aí vai ser um divisor de águas na ABL, quando ele entrar e começar a falar da cultura dele, das outras, como é que funciona, né? Como que é a questão ali, que para a gente isso é totalmente desconhecido, e a gente começa a ver outros mundos, né? Porque até para poder entender que não é tudo num balaio só, povos originários, é tudo uma questão só, e é totalmente diferente. Às vezes, uma etnia não tem nada a ver com a outra etnia, é totalmente divergente. Acho que assim, para mim, isso vai ser um divisor de águas, assim, enorme. Gostei muito daquela que entrou agora por último, meu Deus do céu, quem foi que entrou? Ela é a socióloga, ou antropóloga, vê se você se lembra o nome, eu esqueci, eu gosto muito, eu acompanho muito. Ixi, eu também sou terrível para nome, mas também gostei muito do ingresso dela, até nem eu tenho a visto na mídia, nas redes sociais, mas eu gosto muito, assim, da visão que ela traz, né, de conhecimento, de entendimento do mundo. Acho que ali vai juntar, os dois ali vão juntar, vai dar um caldo bom na academia. Acho que daqui para frente a gente vai ter uma outra academia, e querendo ou não, influencia, né, a sociedade de uma forma geral ali. Nossa, como? E como? Não, eu acho que, poxa... Muitíssimo, cara. A BL, poxa.
E é outra questão também que os nossos alunos, as pessoas, não vamos falar, bom, a gente está falando nem aqui em aluno, mas a sociedade. Se você sair ali a rua, desce aqui o prédio e começa a perguntar o que é a ABL, onde fica a ABL, as pessoas desconhecem. Então, assim, acho que também a ABL, com tudo que agora é transmitido ao vivo, que faz muita chamada nas redes sociais, mas ela ainda é muito invisível para o povão, né? Como um todo, ela é ainda muito invisível, até para a própria escola. Mas a influência tá. Desculpa, perdão. Nada. Mesmo que a ABL em si seja desconhecida, ninguém vai lá, ninguém sabe o que é, onde é, não tem importância. A influência dos escritores, né, a influência das pessoas, ela está lá. E se agora tem uma pessoa da etnia indígena que está entrando lá, foi porque isso foi votado, foi aceito, porque eles querem isso também. Eles que estão lá, que aceitaram, que acolheram essa pessoa, eles estão querendo conhecer mais, eles estão querendo receber esse conhecimento. Isso é ótimo. As pessoas são inteligentes, né? São com cabeças. Certeza. Então, estão abertos a isso, estão querendo conhecer, vai ser sim. E eu acredito que vai ser também por interesse deles mesmos, deles que estão querendo que essa pessoa venha, né? Que eles estão querendo que esse novo chegue. Porque, poxa, até que enfim, né, descobriram que, eu tenho que aprender com os povos originários, não tenho que ensinar aos povos originários. Isso é uma coisa muito boa. É verdade. E aí, estava lembrando aqui que hoje os meus alunos meio que me surpreenderam levando Graça Aranha para a sala de aula, o Canaã. São dois irmãos com visões totalmente antagônicas, né? E é um romance que faz a gente pensar o homem como ele é, e aí, veja só, a mesma família, a mesma criação, e como que dois irmãos têm, assim, caminhos totalmente contrários. E isso é bem interessante. Eu falei, poxa, vocês, assim, a Graça Aranha tem uma importância altamente nesse cenário, né, do pré-modernismo e tudo, foi esquecido, apagado completamente da história, né? Às vezes sai lá o nome dele no livro didático, mas o próprio professor às vezes desconhece totalmente, né, quem é o Graça Aranha ali, e aí achei muito interessante que eles levaram e gostaram. É sempre assim, um aluno mais crítico, né, e aí um componente do grupo em especial gostou, e aí foi falando, né, dos dois personagens ali, como que eles eram antagônicos. Seus alunos estão em que idade, mais ou menos? Eles estão na 15, 16, eles estão no terceiro ano, vão para o vestibular agora, né, para o Enem. Então por isso que eles já abrem caminho, eles já descobrem, eles levam coisas novas lá para a sala de aula e te surpreendem. Por isso, que legal. Não você que os surpreende, eles também surpreendem você. Com certeza. Que legal isso, Graça Aranha, viu? Fica aqui a dica de leitura. Canaã, Graça Aranha produziu outras obras, naturalmente, mas esse tem um quê, assim, quando a gente está pensando nessa questão das pessoas, né, com diferentes visões e percepções, o lidar das pessoas ali mesmo dentro do seio da família, e aí é um romance para se pensar em questões históricas, mas de pensar as relações humanas também. O Graça Aranha tem uma sacada, assim, muito genial quando escreveu isso. É a dica de leitura aqui. Obrigada, ótima dica de leitura. Que bom que seus alunos levaram para você, né? Que acharam essa preciosidade. De vez em quando eu apareço com umas coisas assim também, de literatura, mas não só. A música também, de vez em quando eu apareço umas músicas, aquelas assim que ninguém lembra, cara. Mas é muito Desculpa. Nada. Perdão, querida, perdão. Vamos voltar àquela temática do psicopata, que a Renata traz o tema do psicopata no seu estudo. O que ficou para você, assim, pensando as pessoas que a gente lida no dia a dia, né? Os que já passaram pela nossa, né, existência, e esse tema psicopata, como que te bate hoje? Da mesma forma que bateu, assim que eu descobri
né, o problema. Porque tem um livro da Ana Beatriz. Adoro, adoro. O nome dela, cara, é enorme. Ana Beatriz. Não é Nogueira, não, né? É não, Nogueira? Não. Costa Ribeiro? Ana Beatriz. Eu esqueço também o sobrenome, fica só enorme, Ana enorme. Beatriz. Ana Beatriz Costa Ribeiro. Acho que é, não sei não. Ana Beatriz, Mentes Perigosas. Lá, não sei se é lá dentro ou se é em algum outro lugar, né? O psicopata mora ao lado. Isso é mais do que verdade. Às vezes mora dentro da sua casa, na sua cama, quando é o marido que é o psicopata. Ou a mulher, cara. Minha chefe, eu dei esse exemplo, era minha chefe. Renata, você não tem ideia do estrago que foi aquela mulher na área de recursos humanos, a quantidade de gente que morreu por causa dela. Morreu. Eu tive um colega que infartou dentro do trabalho, ele infartou, dentro do trabalho. E a quantidade de outras pessoas que adoeceram. Você imagina um psicopata dentro de um psicopata, dentro de uma função de chefia de uma grande empresa. O estrago que ele pode fazer para baixo é imenso. Sim. E ele não tem o menor pudor, ele não tem a menor preocupação. Então ele vai fazendo. E como aquilo ali está disfarçado de interesses da empresa, aquilo fica disfarçado de interesse da empresa e vai destruindo a vida das pessoas, né? E vai camuflado dos interesses da empresa, aquilo vai... Né? Não, então você tem que trabalhar tantas horas, mas não pode, e você tem que fazer isso, mas, sabe, é um conflito, e aquela coisa do conflito o psicopata... É o ambiente tóxico. Olha, eu já passei por uma experiência, aliás, mais do que uma, que é horrível mesmo. Não dá. Eu adoeci, eu tive que pedir, sabe, assim, eu dei uma surtada mesmo, porque não dá, e já passei por mais de um ambiente assim. É impossível, não dá. Infelizmente. As pessoas são complicadas. Está do ladinho da gente, né? Não está longe. Está perto do nosso ambiente de trabalho, e é uma coisa que cria essa situação, adoece você, adoece outras pessoas, e você tem poucos instrumentos para lidar com a situação, porque tá botando esse negócio assim, é porque tá chegando a hora da gente começar a encerrar nosso papo. E aí, Noemi, a gente está pensando assim em vida profissional, aí a gente fica pensando, por exemplo, a gente entrevista muitas pessoas, né? E os psicólogos também. Quando é na vida profissional, você, de uma certa forma, pode se dar o luxo, pegar a sua bolsa e dizer, chega, né? E pegar e ir embora. Mas quando esse psicopata é a esposa, é o marido, é o filho, aí, literalmente, a expressão, o buraco é mais embaixo, né? E aí, como é que você faz para sair daquela situação? Filho é filho, nunca vai deixar de ser. Você não pode abandonar, né? Se você tem um pouco de consciência. Falando isso, eu estava me lembrando. Mas o marido tem como você deixar, mas dependendo do nível de psicopatia, ele pode te matar, né? E mata mesmo, porque eles não têm consciência, né? Lógico, isso aí é o elemento aí que faz o seu psicopata não ter consciência. E aí você deve ser uma loucura, sabe? A gente ouve muitas histórias, naturalmente, né? E não gostaria de estar na pele dessas pessoas, não. Não, realmente não gostaria, não. E principalmente porque até a gente descobrir... Né, você está iludida, né, com relacionamento, aí você está vendo, mas acredita que você não quer ver. Aí, quando você começa a ver, parece que está até nevoado assim, né? Mas será que é isso mesmo, né? Aí, até que a questão fica, vamos dizer assim, levando mais para agressividade verbal ou física mesmo, é que a ficha cai. Não, era isso, né? Eu que não estava vendo quem é essa pessoa que dorme comigo, que eu desconheço, né? Não é essa pessoa que eu entrei no relacionamento. Infelizmente, é uma coisa bárbara. E é uma coisa bárbara, a pessoa leva muito tempo para ver e também leva muito tempo para se recuperar. Mas, graças a Deus, é possível, né? É possível tanto ver quanto se recuperar. Querida, a gente já está em cima da hora de terminar. Sim. Vamos encerrar. Muitíssimo tua presença. Obrigada.
Obrigada eu por você ter vindo, né? Desculpa. Igualmente, para você ter ido lá também. Amém. Espero que eu possa voltar lá e que você possa voltar Sim, com aqui. certeza. É um prazer, tá? Que satisfação. bom. E vou pedir para você se despedir, porque a gente está acabando aqui o nosso programa. Bom, obrigada. Bom final de semana. Com certeza volto e você vai lá também quando você puder. Fica aqui a dica de leitura lá no FaceTube de Educação Alimentar, lá no canal do YouTube, né? A hora que vocês quiserem, amanhã às 10h40, nós vamos começar a fazer um bate-papo lá com o Poraquê Munduruku, e aí depois está liberado lá para vocês assistirem a hora que vocês puderem. Depois eu te envio lá o link. E obrigada, e que a gente tenha consciência cada vez mais, que a gente possa ver a realidade de fato, né, como ela é, e que a gente tenha paciência, porque está tudo muito difícil, e a gente precisa respirar fundo muitas vezes para poder levar muitas situações e ter sanidade para poder sair delas, né, dessas situações conflitantes, enfim, que estão nos intoxicando, que são tóxicas, de uma forma saudável, né? Porque também sair adoecido, ou então igual o teu amigo, né, infartar e morrer, ou infartar e ter sequelas de você, de repente, ficar entrevado porque teve um AVC. Tem muita gente, né, na nossa faixa etária, até mais novo, tendo AVC, agora estou com um caso próximo, até na família, e é assim, é chocante, aí você começa a repensar a sua vida, né, e dá meio que um freio também, e pensar, gente, se fosse comigo, né, ficar em cima de uma cama, quem vai cuidar de mim, né, e tem todas essas questões aí envolvidas. A gente precisa cuidar da nossa saúde, não só alimentar, mas da nossa saúde mental cada vez mais, porque o mundo está muito estressante. Isso mesmo. Querida, muito obrigada. Dedé, de volta para o estúdio. A gente vai voltar a se falar, se Deus quiser. Manda os links para mim, sempre. Obrigada. Um beijo. Obrigada. Dedé, tchau, de volta para o estúdio. O melhor da programação Nossa FM. Ser humano que somos, não queremos ser cancelados, muito menos excluídos. As minorias querem ter o poder, mas por enquanto as maiorias é que determinam como caminhar. E a ética, a educação e a cultura, nem se fala de cultura, já está na UTI a nossa cultura. Em breve ela vai sumir, vai morrer, desaparecer. Voltando ao tempo das cavernas, aonde os machos puxavam as mulheres pelos cabelos com um pedaço de porrete na mão. Será isso? Incrivelmente doido. Com essa transição total do planeta, a humanidade vai acabar. Isso é certo. E aí? Ficarão quem aqui? Os micróbios? Os bichos? As baratas? Que já dominam? Os ratos? E o ser humano? Como diz Zeca Pagodinho, ser humano, um dos seres mais desvalorizados na atualidade. Lamentável. E tenho dito sob minha responsabilidade de jornalista e ser humano que somos. Tchau, até quinta-feira com mais um... Quinta-feira que vem, com mais um Ética do Amanhã. Obrigado pela sua participação, Renata Barcelos. E o convite... Depois pego os contatos aí com a Noemi. Tá bom, pode pegar. Saber como faremos essa trama cultural total. Tchau, gente. Fique agora com o Alimento da Noite, já com a Bispa Silvana Bidô. Tchau, Noemi. Até qualquer momento. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.
Beijinho, Dedé.